Opa, salve, salve, beleza? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Para acompanhar o conteúdo é simples, você não está inscrito, é só chegar aqui no canto da tela, clica no retângulozinho que aparece bem no cantinho e aí você marca presença para acompanhar tudo que é postado aqui no canal, não paga nada e também não dói. Vou deixar o card, aquele card maroto aqui em cima de algo que falamos ontem, mas só hoje, né, que ganhou repercussão, talvez tenha saído na grande mídia, enfim, pouco interessa, que é o interesse do Inter no Alexandre Pato. Algo que já ocorreu em termos até de conversa inicial, falava sobre o nome do Pato de fato nos bastidores do Inter após a negativa que já veio ontem, inclusive na intenção do Inter em saber um pouco mais da situação envolvendo o Luiz Adriano. Uma condição que ela se torna impraticável pela situação financeira do Internacional. E o alvo agora é o Alexandre Pato. Se vai conseguir contratar é outra coisa. Há uma situação que ela é muito complicada, né? Que é justamente o valor de salário do atleta. É um salário altíssimo e hoje o Inter não teria a condição, por exemplo, de pagar este valor ao Alexandre Pato. Mas tem uma decisão que foi tomada pelo Cudê, que muita gente está questionando aí e que ela pode ir até lá na frente, por que não, contribuir, ser algo que possa se inserir nesta tentativa e ao mesmo tempo diminuir o grau de dificuldade da possibilidade do Inter em contratar o Alexandre Pato. Alguns até discutem quando houve a mudança, a saída desse jogador do time titular, ele sequer ficou como reserva imediato na perspectiva de venda do Bruno Fux, e é óbvio que eu estou falando do Rodrigo Moledo, que é um atleta que realmente o que vem acontecendo indica que ele não é uma das preferências do técnico Eduardo Cudê. O que acontece? O São Paulo tem interesse na questão envolvendo o Rodrigo Moledo. É um jogador que agrada o tricolor paulista. E o que poderia fazer o Internacional? Até falava sobre isso em outro vídeo. Puxa vida, se é um jogador que o Inter não quer, eu entendia que antes mesmo da lesão do Guerreiro, deveria aproveitar o dinheiro do Bruno Fux e tentar vender também, negociar o Moledo, para que pudesse contratar um jogador para o meio de campo, por exemplo, um cara quase que uma exceção. Agora, claro, a prioridade mudou à medida que tem esse problema com o Guerreiro que está fora da temporada, e isso pode, quem sabe, contribuir para que o Inter tente a contratação do Alexandre Pato. É ainda uma situação difícil, né? As conversas estão ocorrendo nesse sentido, seria uma troca, né? Mas a questão de fato que está pegando é o salário, porque a ideia do Internacional, já que o São Paulo tem interesse, seria de empréstimo de 1 ano do Pato, né, numa possível troca entre o Rodrigo Moledo, mas claro, o São Paulo gostaria de se livrar do valor integral do salário do Alexandre Pato, e isso torna realmente uma situação mais difícil para o Inter. Até porque é o seguinte, para que se tenha uma ideia, se fosse pagar metade do salário, já seria um valor alto. O Pato ganha R$1 milhão. Eu não gosto de falar em salário, mas como essa é uma situação que ela está criando um obstáculo para a negociação, a gente precisa justamente falar sobre isso. Então, esta é uma situação que ela está complicando um pouco este cenário e que o Inter espera ter um desfecho positivo. Está ainda em desenvolvimento essa conversa com o tricolor paulista. Ontem à noite, por exemplo, chegou a se falar no Pedro Raul, jogador que está no Botafogo. Pedro Raul, que inclusive é gaúcho, passou pelo Cruzeiro aqui, enfim, que poderia ser um jogador que o Internacional estivesse disposto a contratar. O detalhe é que o Pedro Raul está valorizado no Botafogo, né? E não seria esse o jogador que o Internacional contrataria. A ideia seria ter um atleta que viesse por empréstimo, pagando um valor não muito alto de salário. Essa é a situação, sendo um perfil de um bom centroavante. O perfil, mais ou menos, que o Internacional quer é o Pedro. Perfil, um jogador que tenha esse perfil. Então, esta é a situação. Por isso o Alexandre Pato, um atleta que viria numa negociação que pode incluir o Rodrigo Moledo, mas o que está pegando é essa
quantia aí referente ao salário do atleta, que aí daqui a pouco pode negociar se o Pato tiver sujeito a ganhar menos. Eu não sei como é que ficaria esta relação com o São Paulo, mas enfim, o fato é que a direção colorada sinaliza com a possibilidade realmente de contratar um jogador que tem uma biografia, né, de um atleta que vem aí em condição de substituir imediatamente o Guerreiro, já que o melhor jogador do Internacional, que é o peruano, está fora da temporada 2020. Tá certo, gente? Comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente troca uma ideia aqui no canal, beleza? Fui!